Salve, salve galera, beleza? Discussão do vídeo de hoje sobre crise da monarquia, né? Crise do segundo reinado. Já tem outros vídeos aí a respeito desse assunto, né? Tem todo o processo, desde o golpe da maioridade, com o início do governo do Dom Pedro, passando aí pelas questões de política, por questões de economia, o próprio movimento abolicionista, que tem um impacto fundamental na nossa aula de hoje, e também a respeito da política externa, né? Como é que o Brasil se comportava aí, tanto com seus parceiros internacionais europeus, quanto os países vizinhos aqui do continente americano, o que acaba combinando com a Guerra do Paraguai. Também no canal em outra aula dessa, certo? Para esse assunto de hoje, o que eu queria que ficasse claro para vocês? Como é que o Brasil ele vai estar passando nos anos finais do século XIX por uma série de transformações políticas, né? E essas transformações, principalmente causadas pelo avanço das ideias republicanas, elas vão começar a servir de base para a criação de um novo projeto político que passa a ser considerado mais moderno, que passa a ser considerado mais justo, menos excludente. E isso, junto com vários fatores, né, com vários episódios de desgaste da própria figura do Dom Pedro e de toda a sua política monárquica, vão levar aí no ano de 1889 a proclamação da República e a mudança desse governo, certo? Mas vamos lá, vamos por alguns passos. São considerados como os grandes epicentros, né, ou seja, os grandes episódios da crise da monarquia, três situações. Uma questão que é a questão militar, uma questão religiosa e a questão da própria abolição. Juntos, esses três episódios, mais o avanço das ideias republicanas, vão levar o fim ao governo monárquico. Mas partindo pelo princípio. Primeiro ponto, preciso que fique claro desde já que a questão militar ela vai envolver aí um conflito principalmente dentro do exército. Eu preciso que vocês não se confundam, né, de achar que o corpo militar ele é a mesma coisa. Aqui na monarquia existe uma diferença muito grande entre essas duas instituições, entre o papel desempenhado pela Marinha e o papel do Exército. Porque quem faz parte do governo, quem assume as melhores posições, o grupo que cerca o imperador, são os membros da Marinha. O Exército ele é todo desconsiderado, ele é todo empobrecido. Como ele é um grupo muito maior, né, ou seja, ainda não tem uma polícia local, é o Exército que faz toda essa guarda da nação. Então, são famílias menos tradicionais, a remuneração, o salário pago pelo seu desempenho é muito mais baixo. Então, o Exército ele tem uma posição bastante inferior ao que a Marinha ocupa, e principalmente a partir da Guerra do Paraguai, com a vitória brasileira nesse conflito, o Exército ele vai estar com uma popularidade imensa. E dentro desse quadro, o Exército começa a fazer cada vez mais exigências e cada vez mais crítica a esse modelo. Falou, olha, é a Marinha que está ganhando os melhores salários, os melhores planos de carreira, está sendo convidado para festa, está sendo convidado para gabinete político para discutir a questão da segurança, mas e o Exército? O Exército também quer isso, o Exército quer soldos melhores, o Exército quer ter uma participação maior. Nós acabamos de vencer uma guerra que não fazia sentido, que o povo brasileiro não se importa, mas era uma guerra pessoal do imperador e nós, o grupo do Exército, lutamos e vencemos. Então a gente quer o conhecimento, a gente quer receber por isso. E quanto mais os membros do Exército criticavam essa postura do imperador, quanto mais eles criticavam esse modelo monárquico, mais o imperador ficava insatisfeito. O grande episódio ele vai acontecer com a punição do Dom Pedro sobre militares de alta patente que foram ao jornal fazer crítica à monarquia. Dom Pedro havia proibido isso, ou seja, inadmissível que algum membro do exército
critique as suas posturas, e esses comandantes eles fizeram justamente essa situação. Foram presos, né, foram punidos, mas esse episódio ele vai ter uma consequência imensa, porque isso já mostra a perda do imperador da sua força, né? O grupo que deveria trazer proteção e deveria afastar os inimigos do imperador vai ser justamente um dos braços mais fortes, né? Um dos grupos aí que vai tomar frente justamente na expulsão dele. Por quê? Porque não concordam mais com essa política. Além do mais, esses militares eles vão estar muito ligados às ideias positivistas, né? Inspirados aí no pensamento do filósofo do Comte, de que deve existir uma força organizadora, e que dentro desse quadro o exército ele é o melhor exemplo dessa disciplina, dessa ordem, dessa organização, dessa manutenção de uma nação, mas ao mesmo tempo dentro de um projeto republicano em que as pessoas, em que a população tenha muito mais espaço democrático, em que possam exercer seus direitos, em que possa ter muito mais opinião para se expressar, o que o modelo monárquico exclui, o que o modelo monárquico consegue censurar, consegue impedir. Então, esse episódio da Guerra do Paraguai e da crise do exército leva aí o primeiro impedimento e o primeiro problema da monarquia, certo? Pronto, guarda isso. O outro caso, né, o outro episódio vai estar envolvendo uma questão religiosa, né? É lançada pelo Papa uma bula papal que impede, né, que proíbe os maçons de participarem da Igreja Católica, né, de frequentarem a Igreja Católica. E aqui no Brasil isso existe um problema, porque essa expulsão dos maçons, né, esse episódio de excomungação, ele traz um problema pessoal para o imperador, porque o próprio Dom Pedro ele fazia parte da maçonaria. Isso significa que ser expulso da Igreja Católica afeta ele, né, afeta a situação dele como líder da maçonaria no Brasil. O que o Dom Pedro alega? Que existe um documento que permite que o imperador do Brasil regule as questões e as ordens religiosas. Ou seja, o Estado brasileiro, o Estado monárquico, é superior aos decretos papais e ao decreto católico. E o que isso significa? Que essa bula, passando a vigorar aqui no Brasil, ela não vai ser aprovada pelo imperador. Então, o imperador barra isso, ou seja, aqui no Brasil isso não vale, certo? A ordem imperial ela é superior à ordem católica e ela não vai existir. Padres do Nordeste não respeitam essa colocação do monarca, né? Não respeitam essa ordem do Dom Pedro II e passam nas suas localidades a perseguirem os maçons. O Dom Pedro não fica contente com isso, né? Primeiro de ser desrespeitado, e tenta punir exemplarmente esses dois padres, né? São presos, são até açoitados em praça pública e tudo mais. E esse episódio causa um alvoroço imenso, porque a gente está falando de uma população extremamente católica, né? A porcentagem do catolicismo no Brasil é muito grande, e você punir padres porque estão respeitando a ordem do Papa, ela traz uma crítica, ela traz uma perda da população imensa. Então, nesse episódio, já deixa claro como é que esses decretos monárquicos, né, essa autoridade toda do imperador, ela também não é favorável para a Igreja Católica, né? Por quê? Porque tem os seus decretos e as suas diretrizes podendo ser impedidos por uma ordem do imperador, né? Então, o grupo do alto clero aí não fica satisfeito com isso. E, além do mais, tira uma popularidade do Dom Pedro diante do seu próprio povo, né? O povo brasileiro que é católico não vê isso com bons olhos. Depois, no episódio da Proclamação da República, que seria necessário essa população sair na rua, né? Essa população de ir atrás, de lutar para defender a monarquia,
Isso não acontece porque, mas Dom Pedro já bateu nos padrezinhos, coitadinho dos padres, merece estar sendo expulso, merece tá perdendo o governo mesmo. Então, tá aí o segundo episódio dessa crise. O que é considerado de todos os motivos o mais forte e o mais impactante vai ser a relação com a escravidão. A elaboração e a prolongação da Lei Áurea, só para vocês sacarem, velho, ela acontece quase um pouquinho mais de um ano depois, né, a proclamação da República, ou seja, o impacto disso é imenso, 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 imenso. A Lei Áurea da Princesa Isabel, em 88, ela vai mudar todo o sistema de trabalho e ela vai colocar uma crise, não só nessa parte da economia, mas na parte da sociedade, porque muitas vezes, e se liga nisso, só, muitas vezes a gente analisa esse fato da abolição da escravidão pensando somente pelo ponto de vista dos grandes proprietários, dos grandes cafeicultores, enfim, dos grandes latifundiários, que alegaram que se sentiram prejudicados porque não receberam indenização, né? Tiveram seu prejuízo aí, não só de ter comprado escravo, ter que libertar, mas e agora? Quem é que vai trabalhar? Né? Não tem força de trabalho, não tem trabalhador. E o Brasil é um país muito pouco monetarizado, ou seja, não encontrava uma solução de pagar salários todo mês para a população, porque a gente não tem dinheiro, não tem papel. Entendeu? Todos os contratos do Brasil eles eram feitos muito na palavra, muito no boca a boca, muito em notas de promissórias e notas de dívida, e quando vem um montante do dinheiro da venda do produto agrícola, né, da venda da exportação, paga todas as dívidas que acumularam ao longo da vida. Mas a gente está muito acostumado a pensar no impacto da escravidão, da abolição, pela crítica desses grandes proprietários, mas a maior parte da escravidão no Brasil, ela não está concentrada, ela não está nas mãos desses grandes proprietários. A maior parte, né, a maior porcentagem da população escrava no Brasil, elas se encontram nas mãos de pequenos produtores, ou seja, de pequenos proprietários. Então a gente está falando aí de muitos indivíduos, ou seja, de muitas pessoas no Brasil que tinham 1, 2, 3 escravos no máximo, certo? E por que isso é um impacto? Porque a escravidão ela não está só associada à questão do trabalho, à questão da economia, né? Ela também tem uma questão da distinção social, ou seja, a pessoa que ela ia, não vamos falar classe média, porque ainda não existe isso, mas ela não é rica, mas ela está querendo começar a mostrar status de que ela está crescendo na sociedade, que ela tem dinheiro para investir, que ela está tendo capital, que ela é uma pessoa bem vista. O que as pessoas fazem? Compram um escravo. Por quê? Porque se você tem um escravo, você já está se diferenciando. Olha só, ele é o meu escravo, eu sou o dono dele, logo eu sou distinto. E na hora que o Dom Pedro, Princesa Isabel, mas o governo imperial, ele decreta o fim da escravidão, esse status que ser dono de escravo trazia, mesmo que fosse só um, ele é impactado. Então essa população que custou, ralou para conseguir isso, para se apegar nesse ponto como modelo de sociedade, ele vai ser extremamente crítico ao Dom Pedro, ou seja, aquilo que deixava ele superior na sociedade acabou de ser retirado. Então, mais um impacto dessa abolição. Juntando esses três movimentos, questão militar, questão religiosa e questão da abolição, o projeto monarquista não se sustenta mais. Por mais que o Dom Pedro tenha tentado elaborar aí algumas reformas para abrir mais essa política, para abrir essa participação, para mudar a situação de voto e a própria economia, os militares, com o apoio da própria elite latifundiária, né, que impactou aí, né, no caso da economia para a abolição da escravidão, se aderem aos projetos republicanos, que é considerado muito mais justo, muito mais moderno. Os grandes países europeus, né, as grandes potências europeias, já têm um modelo de voto em que esses grupos conseguem participar muito mais do poder. Esse status de monarquia, esse status do título imperial não fazem mais sentido dentro dessa sociedade.
e no 15 de novembro, liderados aí pelo Deodoro da Fonseca, a República é proclamada, o Dom Pedro é expulso do Brasil e o golpe da República dá início a uma nova fase de governo. Beleza? Uma boa aula, qualquer dúvida, só entrar em contato. Abraço.